pessoal, eu falei alguns dias que eu ia fazer um reboot do meu universo de heróis. Nem sei se é um reboot, até porque eu nem avancei muito longe. Nem fui muito longe. Eu só avancei um pouquinho na origem do Ariel com a ajuda do Ângelo, mas nem foi tão longe assim. Enfim, as mudanças que eu quero fazer, ao invés do Ariel ser aquele bom herói que tenta não ser corrompido. Início. Chromium era um ser. Ele nasceu no vazio. Ele foi o primeiro ser que existiu antes do universo. O primeiro. Ele criou o universo e o multiverso. Quando ele nasceu, ele não sabia o que viria depois. Ele não era onisciente. Ele não sabia de tudo. Ele só tinha o seu instinto. Ele sim podia fazer qualquer coisa. Ele só era onipotente. Ele era onipotente. Ele não era nem onisciente nem onipresente. Ele estava em um lugar só, porque não existia outros lugares para ele estar, e não existia nada para ele saber, até porque não existia nada. Então ele usou essa onipotência e criou o universo. O primeiro. Pelo menos é assim que eu sei, né? Enfim. E daí dentro desse universo que ele criou, ali dentro das mãos dele, já existia um ser lá, tinha alguém lá dentro. Ele não criou aquele ser. Esse ser já havia criado junto com aquele universo. Era uma estrela, a primeira daquele universo. Ele não havia criado nada. Era simplesmente também um vazio. Porém tinha uma estrela iluminando. Porém, ao expandir esse universo, esse ser, ele era vivo. Ele era um ser abstrato, por isso que ele era uma estrela. Ele era um ser vivo, como eu, como vocês. Porém, ele era abstrato, ele não era concreto como a gente. Não tinha como entender a sua aparência. Enfim. Agora, do ponto de vista desse ser, eu vou falar a partir de agora. Esse ser, ele nasceu ali. Ele simplesmente, assim como o Chromium, ele nasceu ali, naquele universo. E por ele ter nascido naquele universo, ele era como seu criador, também onipotente. Porém, ele não conseguia fazer matéria do nada. Esse ser, ele podia manipular tudo e qualquer coisa, além dos poderes físicos. Poder manipular tudo. Tipo, ele tem todos os poderes cinéticos e de manipulação. Só de manipular a realidade, uma pessoa já é considerada um deus. Imagina, além de manipular a realidade, você manipula a matéria, o tempo, o espaço-tempo. Existem vários tipos de poder de manipulação, vários. São quase infinitos. Enfim. Esse ser nasceu ali, com todo esse poder. Ele considerou esse ser, que criou o lugar onde ele está, como o seu amigo, o seu pai. Como um pai. Tipo isso. Enfim. Passado algum tempo depois, esse ser, ele recebeu o nome de Zariel. Até hoje não se tem um significado para esse nome. Se tiver, vocês coloquem aí embaixo. Ele recebeu o nome de Zariel. Chromium havia criado a humanidade. Por que criar um grupo de seres? Porque simples. Quem gostaria de viver na solidão? Quem gostaria? Só existia Chromium e Zariel. Pai, filho, amigo. Daí Chromium criou a humanidade, pois ele podia fazer matéria do nada. Bom, sinceramente nem precisa criar matéria do nada para criar, né? Mas mesmo assim, né? Chromium criou a humanidade. Depois de um tempo, avançando na história, Chromium criou os deuses gregos, seres humanos com alguns poderes de manipulação. Zeus, manipulação do trovão. Artemis, o Mercúrio, eu não sei se era Mercúrio ou Hermes, que era muito rápido. Coloque aí embaixo se eu estiver errado. Não sei se era Mercúrio ou Hermes, enfim. Com a ajuda de Zariel ele colocou a manipulação do espaço.
Por isso ele era tão rápido, porque ele podia navegar no espaço à vontade. Depois de um tempo, Zariel decidiu se juntar aos deuses gregos. Se juntar a eles, né? Conhecer a humanidade. Conhecer melhor. Ele subiu as escadas do Monte Olimpo, que os deuses gregos criaram pra... Você sabe, pra... Ninguém, você não vai querer que você é um deus grego e vá lá e invada a sua casa. Né? Então eles criaram uma montanha bem alta. Depois de um tempo, Zariel começou a ficar conhecido como um deus grego. O deus onipotente, o mais poderoso deus grego. Nessa época, Crômio não era conhecido como deus único. Então, nessa hora, a humanidade inteira já era politeísta. Em um certo dia, Zariel, depois de fazer atos heróicos, ele começou a ser conhecido como o deus da humanidade. Ele nomeado de alguma coisa. Deus da areia, Deus da realidade, Deus da luz, Deus do espaço. Ele decidiu se autonomear Deus, os humanos, anjo. Ele era um deus anjo. Não porque ele era o deus dos anjos, não. Porque ele mesmo se auto-considerava um anjo, um servo de Crômio, um servo de Deus. Mas a humanidade não estava muito ciente, enfim. Depois de um certo tempo na história, Zariel recebeu uma oração de uma garotinha que estava rezando pela mãe. Essa mãe perdeu o marido. Essa mãe estava muito triste, estava numa depressão profunda. E Zariel decidiu atender a oração pessoalmente, não enviando ninguém, nada. Nessa hora o Zariel havia criado, quando ele era o deus dos anjos, ele havia criado tipo um mini exército, tipo um mini grupo, com poderes especiais. Esses eram os anjos. Ele era o deus anjo, então faz sentido ele criar os anjos. Bom, voltando à história, Zariel decidiu atender a essa oração. Porém, como ele era um ser abstrato, ele não tinha uma forma definida. Então ele só criou tipo um de traje. Que dá... tipo um traje. A concepção desse traje está aí na tela. Enfim. Ele criou uma forma, tipo uma de um ser humano. Ele teve que criar do zero. Ele não sabia nada. Então ele só misturou tipo 3 humanos diferentes e... deu um humano bonitão. Depois de um tempo, Zariel, que era um deus onipotente, poderoso, ele podia fazer qualquer coisa, ele se casou com esse humano. Um deus casando com um humano. Diferente dos outros deuses, ele não tipo consumou nem nada. Ele foi tipo um cara infiel, tipo um deus infiel como os outros. Ele era um cara bem fiel. Zariel decidiu revelar quem ele era. Ele decidiu revelar. Ambos sentaram em uma mesa. Ele decidiu revelar o rosto. Ele disse: eu sou um deus. Ninguém acreditou. Nem a garotinha que já tava tipo, meio crescida. Tipo... na época em que a garotinha rezou, ela tinha uns 13 anos. Hoje ela tava com 5 anos. 5 ou 6 por aí. Ela não acreditou. Nem a mulher. Não era impossível um deus se casar com uma humana. Sendo que ele podia ter vários. Mas mesmo assim ele se casou. Daí ele revelou a aparência dele. A aparência concreta. O que ele podia, né? Afinal ele era um ser abstrato. Daí ele revelou, ele tirou aquela máscara. Ele revelou ser um ser abstrato, uma estrela. Era tudo que se podia ser dele. A consciência, a alma dele estava lá.